Ao longo da história, os limites do desconhecido sempre atraíram os exploradores mais ousados. Desde os oceanos até as florestas tropicais, as montanhas mais altas e os desertos mais inóspitos, a humanidade buscou incessantemente mapear, entender e conquistar as últimas fronteiras do planeta. No entanto, poucos desafios rivalizaram com a magnitude e o mistério das regiões polares. No século XIX, o Ártico representava não apenas uma barreira física de gelo e neve, mas também um símbolo de determinação e coragem. A busca pelo Polo Norte e por rotas comerciais como a Passagem do Noroeste inflamava a imaginação do público e motivava governos a financiar expedições ambiciosas. Nações competiam pelo prestígio de desbravar os confins gelados do mundo, mesmo quando isso colocava vidas humanas em risco. Foi nesse contexto que a Expedição Greely, uma das mais ousadas e trágicas missões da história polar, foi concebida. Financiada pelo Congresso dos Estados Unidos, a jornada tinha objetivos científicos e geográficos claros: coletar dados climáticos, mapear territórios desconhecidos e estabelecer um novo recorde de latitude ao norte. Mas, como tantas outras explorações da época, a Expedição Greely acabou se tornando uma luta pela sobrevivência. A história que você está prestes a ouvir não é apenas um relato de coragem ou tragédia, mas também uma janela para os extremos do espírito humano, para o melhor e o pior de nós mesmos quando confrontados com condições inimagináveis. À medida que mergulhamos nos detalhes dessa expedição, lembre-se de que ela é mais do que uma narrativa de exploração. É uma lição sobre determinação, sacrifício e os custos da ambição. Número 1. A busca pela Passagem do Noroeste e o interesse pelo Polo Norte. Até meados do século XIX, nações inteiras estavam empenhadas em encontrar uma rota que conectasse o Oceano Atlântico ao Pacífico pelo norte, a famosa Passagem do Noroeste. Mas essa tarefa revelou-se mais difícil do que se imaginava. Após várias tentativas frustradas, o objetivo foi abandonado, pelo menos temporariamente. Entretanto, essa busca abriu as portas para um novo fascínio: a exploração do Ártico e a conquista do Polo Norte. Ao mesmo tempo, o interesse público pelo Ártico atingia níveis altíssimos, alimentado por histórias de aventura e desbravamento. Em resposta a essa demanda, novas expedições foram lançadas rumo às regiões desconhecidas ao norte da Groenlândia. Os Estados Unidos, por sua vez, não estavam dispostos a permitir que outros países assumissem essa glória sozinhos. Assim, em 1881, o Congresso aprovou uma verba de $25 mil por meio da Sundry Civil Bill para financiar uma expedição ambiciosa ao Ártico. Número 2. Adolphus Greely e o início da missão. O líder designado para essa missão foi o tenente do Exército dos Estados Unidos, Adolphus Greely, veterano da Guerra Civil. Natural de Newbury, Massachusetts, Greely já havia enfrentado desafios extremos, incluindo ter sido baleado em 2 batalhas. Ele não era um estrategista de guerra, mas um combatente destemido, conhecido por liderar com disciplina e coragem. Porém, embora sua bravura fosse inquestionável, Greely não possuía experiência no Ártico. Uma falha que, à época, não era considerada um empecilho significativo. A chamada Expedição Greely tinha 3 objetivos principais: realizar descobertas científicas, estabelecer uma estação de pesquisa e alcançar o recorde de ponto mais ao norte já conquistado, superando os britânicos. Em 7 de julho de 1881, a equipe, composta por 25 membros, embarcou no navio Proteus em St. John's, Newfoundland, com destino à remota baía de Lady Franklin, no noroeste da Groenlândia. Após várias paradas, incluindo a coleta de suprimentos e a adição de 2 motoristas Inuit de trenós, eles chegaram ao destino no início de agosto, onde descarregaram cerca de 350 toneladas de mantimentos. A localização era tão isolada que o assentamento humano mais próximo ficava a quase 1.000 quilômetros de distância. Embora esperassem por um navio de reabastecimento no verão seguinte, as condições imprevisíveis do Ártico deixavam tudo em aberto. Número 3. O primeiro ano na Baía de Lady Franklin. Após semanas descarregando os suprimentos, o Proteus retornou para Newfoundland, deixando o grupo para construir uma estação de pesquisa que chamaram de Fort Conger. Assim que os trabalhos de instalação terminaram, a equipe começou a explorar e documentar o ambiente ao redor. Eles mapearam linhas costeiras, encontraram vilarejos Inuit abandonados e coletaram dados climáticos. Nos primeiros meses, a expedição foi bastante produtiva.
Mesmo quando o inverno ártico chegou em outubro, trazendo escuridão contínua por 137 dias, o moral da equipe permaneceu elevado. Em comemoração ao Dia de Ação de Graças, organizaram uma série de competições com prêmios como pêssegos em conserva e rum. Porém, conforme o inverno avançava, as condições extremas e o confinamento começaram a desgastar os homens. Quando a luz do sol voltou em março de 1882, a equipe estava pronta para retomar as explorações. Greely dividiu o grupo em duas expedições, lideradas por James Lockwood e Dr. Octave Pavey, desafiando ambos a alcançar um novo recorde de ponto mais ao norte. Em maio, após enfrentar temperaturas de até 47 graus Celsius negativos, a equipe de Lockwood quebrou o recorde, alcançando 83 graus e 23 minutos de latitude norte. Número 4. O reabastecimento que nunca chegou. De volta ao Fort Conger, os homens aguardavam ansiosamente o navio de reabastecimento prometido. No entanto, quando o Neptune deixou Newfoundland em meados do verão, encontrou campos de gelo impenetráveis e foi forçado a abandonar os suprimentos em Cape Sabine, cerca de 380 quilômetros ao sul. Essa falha marcaria o início de uma série de infortúnios para a expedição Greely. Adolphus foi informado de que, caso o reabastecimento não chegasse, ele deveria conduzir a equipe até Cape Sabine. Porém, as condições severas do Ártico tornaram essa jornada impossível no final de 1882. Presos em Fort Conger por mais um inverno, o moral do grupo despencou, assim como suas esperanças. Número 5. A jornada desesperada. Quando ficou claro que o resgate não viria, Greely e sua equipe deixaram Fort Conger em agosto de 1883. Em pequenas embarcações, eles navegaram em direção ao sul, enfrentando fome, frio e gelo. Semanas depois, chegaram a Cape Sabine, mas encontraram apenas uma fração dos suprimentos esperados. Ao longo dos meses seguintes, o desespero se intensificou. Rações foram drasticamente reduzidas e a fome começou a cobrar seu preço. A tensão interna também cresceu, culminando no confronto entre Greely e alguns membros do grupo. Em abril de 1884, Greely tomou a decisão de executar Charles Henry, um membro acusado de roubar comida. Um ato que chocou a equipe já exausta. Número 6. O resgate final. Em julho de 1884, quando restavam apenas 7 sobreviventes, uma equipe de resgate finalmente chegou a Cape Sabine. Os homens estavam à beira da morte, emaciados e traumatizados. Ao retornar aos Estados Unidos, foram recebidos como heróis, mas rumores sobre canibalismo mancharam suas reputações. Apesar das controvérsias, a história da expedição Greely permaneceu como um testemunho da resiliência humana diante de adversidades extremas. Adolphus Greely foi posteriormente condecorado com a Medalha de Honra do Congresso, e sua jornada continua a ser uma das mais extraordinárias e trágicas da história da exploração polar. Número 7. O legado controverso da expedição Greely. A volta dos sobreviventes da expedição Greely aos Estados Unidos no verão de 1884 foi inicialmente marcada por celebrações e aplausos públicos. A coragem e a resistência demonstradas pela equipe ao longo de quase 3 anos no Ártico capturaram a imaginação do público e dos meios de comunicação. No entanto, essa recepção calorosa foi rapidamente obscurecida pelas revelações macabras que surgiram após a exumação do corpo de Frederick Kislingbury. Ao investigar as circunstâncias do estado do corpo de Frederick e de outros membros da expedição que morreram em Cape Sabine, médicos e legistas encontraram indícios perturbadores de canibalismo. O fato de os corpos apresentarem marcas claras de remoção de carne com instrumentos cortantes sugeria que os sobreviventes recorreram a atos extremos para evitar a própria morte. Ainda assim, nenhum dos homens que retornaram admitiu publicamente que isso ocorreu, o que deixou a história envolta em mistério e alimentou especulações. Número 8. O impacto da expedição no imaginário público. Apesar das controvérsias, a expedição Greely teve um impacto significativo no entendimento das condições extremas do Ártico e na ciência da época. As anotações e dados coletados pela equipe, embora inicialmente ofuscados pela tragédia, se tornaram valiosas contribuições para o estudo do clima, geografia e vida polar. As dificuldades enfrentadas pela expedição também serviram como lições duras para futuras incursões ao Ártico. Por outro lado, a forma como o governo dos Estados Unidos lidou com o resgate da equipe gerou uma onda de críticas.
O atraso na aprovação dos fundos necessários para o resgate foi visto como um reflexo de desorganização e desinteresse político. Essa percepção impulsionou debates sobre o apoio a expedições científicas e as responsabilidades do governo em relação às vidas humanas em missões de risco. Número 9. As decisões de Greely e o debate ético. Adolphus Greely, apesar de reverenciado por muitos como um líder determinado e resiliente, também foi alvo de críticas severas. Suas decisões durante os momentos mais críticos da expedição, como a execução de Charles Henry e a insistência em enviar homens debilitados para missões impossíveis, foram amplamente debatidas. Alguns o consideravam um herói que fez o que era necessário para manter sua equipe viva. Outros o viam como um líder que, em sua busca pelo sucesso da missão, negligenciou o bem-estar de seus homens. A execução de Charles Henry, em particular, levantou questões éticas que continuam a ser discutidas em contextos de sobrevivência extrema. Até que ponto um líder tem o direito de tomar medidas drásticas para manter a ordem em situações de vida ou morte? Essas questões ressoam muito além da história da expedição Greely, tocando em dilemas universais sobre liderança, moralidade e sacrifício. Número 10. O reconhecimento pós-morte e o fim de uma era. Apesar das controvérsias, Adolphus Greely recebeu a Medalha de Honra do Congresso em 1935, pouco antes de sua morte. Essa homenagem simbolizava tanto o reconhecimento de sua liderança em condições impossíveis, quanto o perdão implícito pelos atos mais sombrios associados à expedição. Ele viveu para ver sua história se transformar em uma das narrativas de sobrevivência mais emblemáticas da história da exploração polar. A expedição Greely encerrou uma era de exploração polar caracterizada por extrema improvisação e sacrifício. As lições aprendidas com essa missão ajudaram a moldar as abordagens futuras, incluindo uma melhor preparação, comunicação e sistemas de resgate. No entanto, o custo humano dessa jornada permanece um lembrete sombrio do que pode acontecer quando a ambição e a curiosidade confrontam a natureza em seu estado mais implacável. Número 11. As últimas tentativas de sobrevivência. Após a execução de Charles Henry e a morte de outros membros da expedição, a situação no acampamento em Cape Sabine deteriorou-se ainda mais. A comida havia acabado completamente, e os homens sobreviventes estavam tão enfraquecidos que mal podiam sair do abrigo improvisado. Eles tentavam, desesperadamente, encontrar qualquer fonte de alimento no ambiente hostil ao redor, incluindo musgo, cera de vela e até mesmo excrementos de animais. O inverno de 1884 parecia interminável, e a fome constante transformava cada dia em uma luta pela sobrevivência. Mesmo os métodos de caça, como a captura de camarões, se mostravam ineficazes para sustentar os homens. A extrema debilidade física e mental começava a afetar os julgamentos e as relações entre os membros restantes, mas ninguém podia abandonar a esperança de que um resgate finalmente chegaria. Número 12. O resgate chega em meio à tragédia. No dia 22 de julho de 1884, a tão esperada equipe de resgate finalmente chegou a Cape Sabine. Quando os resgatadores cortaram o tecido do abrigo improvisado, encontraram uma cena de desolação completa. Adolphus Greely e os 6 sobreviventes restantes estavam emaciados, quase irreconhecíveis, e tão debilitados que mal conseguiam falar ou se mover. Os médicos que acompanhavam a equipe de resgate avaliaram os homens e concluíram que todos estavam a apenas 2 dias de morrer de inanição. Os corpos dos companheiros falecidos estavam empilhados do lado de fora do abrigo, com alguns enterrados superficialmente na neve. A cena era tão trágica quanto chocante para os homens que vieram resgatá-los. Número 13. A volta para casa e as consequências. Depois de serem resgatados, os membros sobreviventes da expedição foram transportados para Newfoundland. Durante a viagem, foi decidido que Joseph Ellison, cuja condição era gravíssima devido à gangrena, precisaria passar por uma amputação de emergência. Apesar do esforço dos médicos, ele não resistiu à cirurgia e faleceu antes de chegar a St. John's, pesando apenas 35 quilos. Quando o grupo chegou aos Estados Unidos, a recepção foi mista. Embora muitos os vissem como heróis que enfrentaram o impossível, as suspeitas de canibalismo lançaram uma sombra sobre sua história. A exumação de Frederick Kisling Bury e as evidências de consumo de carne humana alimentaram boatos e levantaram questões éticas e morais que atormentariam os sobreviventes por anos. Número 14. A reputação de Greely e o impacto da expedição.
Mesmo com as polêmicas, Adolphus Greely foi condecorado e celebrado em sua época como um símbolo de resiliência. Ele passou os anos seguintes defendendo as ações da expedição e garantindo que a contribuição científica fosse reconhecida. A Medalha de Honra do Congresso, concedida a ele décadas depois, consolidou seu lugar na história como um explorador destemido, apesar das controvérsias. A expedição Greely, ao mesmo tempo que trouxe descobertas importantes para a ciência, tornou-se um alerta sobre os perigos de empreendimentos mal planejados e o custo humano de ambições desmedidas. Suas lições moldaram a abordagem das futuras explorações polares, com maior atenção à segurança e ao planejamento logístico. Número 15. As descobertas e o legado científico da expedição. Embora a expedição Greely tenha sido marcada por tragédias, suas contribuições científicas são inegáveis. Durante os primeiros anos na Baía de Lady Franklin, a equipe registrou observações meteorológicas, geográficas e ambientais detalhadas. Mapas precisos foram criados, linhas costeiras foram delineadas e locais abandonados pelos Inuits foram estudados. Esses dados ajudaram a expandir o conhecimento sobre as regiões polares, em uma época em que pouco se sabia sobre o Ártico. Mesmo após o retorno traumático da expedição, as anotações e descobertas foram analisadas e adicionadas aos acervos científicos da época, destacando a importância da missão, apesar de seu custo humano elevado. Número 16. A influência sobre explorações futuras. A expedição Greely também serviu como um marco para futuras missões polares, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Lições importantes foram extraídas de seus erros, especialmente no que diz respeito ao planejamento logístico e à necessidade de líderes experientes para comandar tais expedições. O fracasso na comunicação entre a equipe e os navios de reabastecimento evidenciou a importância de sistemas de apoio mais robustos. As políticas militares e governamentais também foram impactadas, com maior atenção à responsabilidade sobre a segurança das expedições e ao financiamento adequado de resgates. Número 17. O debate sobre canibalismo e a ética da sobrevivência. Um dos aspectos mais controversos da história da expedição Greely foi a possibilidade de que os sobreviventes tenham recorrido ao canibalismo. As evidências apresentadas pelas exumações indicam que alguns corpos foram parcialmente consumidos, e as marcas de corte sugerem que as remoções foram feitas de forma deliberada. No entanto, nenhum dos sobreviventes jamais admitiu tal prática, mesmo quando confrontados com essas descobertas. Esse episódio levantou debates éticos que continuam até hoje. Até que ponto a sobrevivência justifica medidas extremas? Em um cenário de desespero absoluto, o instinto de preservar a vida supera as normas sociais e morais? A recusa dos sobreviventes em abordar o tema diretamente alimentou especulações, mas também protegeu suas reputações, permitindo que fossem lembrados por sua resiliência, e não apenas pelas decisões sombrias que podem ter tomado. Número 18. A repercussão na imprensa e a reação pública. A história da expedição Greely foi amplamente divulgada pela mídia na época, tanto pelo heroísmo dos sobreviventes, quanto pelos escândalos envolvendo as circunstâncias de sua sobrevivência. Jornais e revistas ao redor do mundo publicaram relatos detalhados, às vezes sensacionalistas, sobre as condições extremas enfrentadas pela equipe. O público, inicialmente fascinado, ficou dividido entre admiração pela bravura dos sobreviventes e desconforto com os relatos de canibalismo e conflitos internos. Essa dualidade ajudou a perpetuar o interesse pela expedição, transformando-a em uma das histórias mais discutidas e documentadas da exploração polar. Número 19. O fim de uma jornada. Em seus últimos anos, Adolphus Greely dedicou-se a contar sua versão da história e a proteger o legado da expedição. Ele destacou as dificuldades enfrentadas e as contribuições científicas, minimizando os aspectos mais controversos. A Medalha de Honra do Congresso, recebida pouco antes de sua morte, simbolizou o reconhecimento oficial de sua liderança e das conquistas de sua equipe. Apesar das perdas e das controvérsias, a expedição Greely permanece como um marco na história da exploração polar. É um lembrete poderoso dos extremos a que os seres humanos podem chegar para superar desafios, mesmo nas condições mais desumanas. Número 20. A luta de Henrietta Greely pelo resgate. Enquanto a expedição enfrentava sua longa provação no Ártico, a esposa de Adolphus, Henrietta Greely, lutava por um resgate em casa. Desde os primeiros sinais de que algo havia dado errado,
Henrietta escreveu repetidamente às autoridades militares e governamentais pedindo que agissem com urgência para salvar o grupo. Quando suas súplicas não resultaram em ações concretas, ela recorreu à imprensa, expondo publicamente a inércia das autoridades. A pressão da mídia e da opinião pública foi fundamental para que o governo aprovasse o financiamento do resgate, mesmo que isso tenha ocorrido tarde demais para muitos membros da expedição. A persistência de Henrietta não apenas ajudou a garantir a sobrevivência dos últimos membros da equipe, mas também destacou o papel vital de aliados fora do campo de batalha ou da expedição. Número 21. A crítica ao comando militar. Uma das consequências duradouras da tragédia da expedição Greely foi a crítica generalizada à forma como as operações de reabastecimento e resgate foram conduzidas. A decisão de enviar líderes como Adolphus Greely e Ernest Garlington, que não tinham experiência no Ártico, foi amplamente questionada. Além disso, os atrasos na organização e no envio do resgate em 1883 foram apontados como fatores que agravaram as dificuldades enfrentadas pela expedição. Essas falhas levaram a mudanças na forma como expedições futuras eram planejadas e supervisionadas, com maior ênfase na experiência e no preparo dos líderes, bem como no fornecimento de recursos suficientes para lidar com imprevistos. Número 22. O impacto cultural e literário. A história da expedição Greely não apenas moldou a exploração polar, mas também inspirou inúmeras obras literárias, documentários e estudos históricos. O relato de sua sobrevivência tornou-se um exemplo clássico do que significa enfrentar as forças mais brutais da natureza. Livros, artigos e peças jornalísticas da época exploraram a coragem e os conflitos humanos que emergiram no isolamento extremo. Mesmo hoje, a história é revisitada em obras contemporâneas que buscam entender o que levou esses homens a persistirem diante de probabilidades tão desfavoráveis. Essa narrativa continua a fascinar por sua complexidade emocional e pelas questões morais que levanta. Hoje, as lições da expedição Greely continuam relevantes, especialmente à medida que a humanidade enfrenta novos desafios climáticos e tecnológicos. Assim como as explorações do passado nos ensinaram a planejar com mais cuidado e a valorizar a segurança, os desafios do presente exigem que equilibremos a ambição com a responsabilidade. Mais do que um capítulo da história polar, a expedição Greely permanece como um símbolo da complexidade da experiência humana. É uma história sobre coragem diante do desconhecido, mas também sobre os custos do isolamento, do desespero e da fome. Acima de tudo, é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a força do espírito humano pode se manifestar de maneiras inesperadas. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pela história. Até a próxima!